Bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos fazer então uma introdução à linguagem HTML. Meu nome é Alex Fonseca e eu sou o professor de vocês na disciplina de Web 1. Para que possamos fazer códigos em HTML, nós precisamos de um editor de texto. Pode ser um editor de texto simples, como bloco de notas no Windows, mas existem alguns programas que nos facilitam na construção desses códigos. O programa mais usado atualmente, nesse ano de 2020, que os desenvolvedores têm gostado bastante, é um aplicativo da Microsoft, chamado VS Code. Então, se você colocar VS Code lá no Google, o primeiro resultado já vai ser o Visual Studio Code, esse editor gratuito da Microsoft, que está tendo atualização e suporte para todas as plataformas. Aqui eu estou usando o sistema operacional macOS, só que todos os exemplos utilizados aqui podem ser transpostos para qualquer sistema operacional. Se você usa Windows, se você usa Linux ou se você usa Mac, todos esses exemplos poderão ser reproduzidos com maior facilidade. É o slogan, do Visual Studio Code: edição de código redefinido, e você tem aqui versões para todas as plataformas, tá? macOS, Windows, Linux. Clicou, baixou, 2 cliques, faz aquela instalação no modelo Wizard, que você só vai avançando e termina a instalação, e você já vai ter o Visual Studio Code no seu computador. É um programa bastante leve, tá? Você não vai ter problemas de performance, mesmo que a sua máquina não tenha muita memória ou um processador muito veloz. No meu caso, eu já tenho o Visual Studio Code instalado aqui. Vou abrir o Visual Studio Code e a gente começar a comentar sobre a linguagem HTML. Lembrando que o Visual Studio Code, na verdade, ele serve para diversas linguagens, tá? Ele é multilinguagem, está sendo bastante utilizado atualmente. Primeira coisa que nós precisamos fazer é criar uma pasta, criar um diretório. Esse diretório ele vai simular o nosso servidor web. Quando você for colocar o seu site no ar, você vai precisar de um servidor web. Por enquanto, nós estamos criando o site de forma offline. Então, nós vamos criar uma pasta e dentro dessa pasta nós vamos colocar todos os arquivos. E depois esses arquivos será feito um upload para o servidor web definitivo. Mas toda a criação de front-end ela pode ser feita offline sem nenhum problema, porque a única coisa, na verdade, que você precisa é do navegador. O navegador que vai ser o seu interpretador dos códigos. Ele vai interpretar HTML, CSS e JavaScript. Então toda a parte de front vai estar resolvida aí. Aqui eu vou colocar na mesa mesmo, que é o desktop, tá? Vou criar uma nova pasta aqui, vou digitar projeto site, e aí eu vou fazer referência a essa pasta aqui no Visual Studio Code. Vou aqui, File, Open, vou procurar a pasta que eu acabei de criar, aqui projeto site, abrir. Agora aqui do lado já está, projeto site, e aqui eu consigo criar um novo arquivo. Vamos criar um novo arquivo. Eu vou dar o nome desse arquivo de index.html. Index é uma palavra reservada que todos os servidores web utilizam como página principal do seu site, é o índice do seu site. Então, no mesmo diretório você pode ter diversos arquivos, mas vai ser o arquivo index que o navegador vai dar preferência para poder abrir como página principal do seu site. Então coloquei aqui index.html e já temos aqui a tela para o desenvolvimento dos códigos. Antes de começar a mostrar algum código aqui, eu só quero comentar sobre uma estruturazinha básica do HTML. Então basicamente o HTML ele é formado por tags, tá? Uma tag ela tem essa seguinte estrutura que vocês estão visualizando. Deixa eu aumentar um pouquinho a fonte. Ela tem essa seguinte estrutura aqui. Menor que, símbolozinho de menor. O nome da tag, que vai ser uma palavra reservada. E maior que vai ser para você fechar essa tag, Então, essa tag tem essa estrutura. As tags,
Algumas tags, ela simplesmente vai ter uma tag de abertura, outras tags você vai ter a tag de abertura e depois barra tag para poder fechar, tá? Quando nós temos essa estrutura de uma tag, depois barra tag para fechar, você pode ter algum texto no meio. Nós vamos ver aí as tags para poder verificar quais tem, quais não tem. Então você pode ter uma tag de abertura, uma tag de fechamento, e na tag de abertura você também pode ter algum atributo, beleza? Depois nós vamos ver os atributos disponíveis para cada uma das tags, mas basicamente é isso. Tag, menor que, maior que, barra tag para poder fechar essa tag. Algumas tags não precisam ser fechadas, e o atributo na tag de abertura. Então nós podemos usar também esse recurso. E as tags, elas podem seguir uma hierarquia, ter tags dentro de tags. Então eu posso ter uma tag mãe ali com uma tag filha aqui dentro dessa tag mãe. E assim por diante, tá? Então eu posso ter várias e várias níveis, né, de tags dentro de tags. Quando eu tenho essa questão de um nível de tag dentro de outra tag, eu preciso fazer algo que nós chamamos na programação de indentação. Indentação é esse espaço que é dado para você conseguir verificar que uma tag está dentro da outra. O próprio programa, quando você começa a indentar código dentro dele, ele gera essa linha aqui, ó, que mostra que essa tag que abriu aqui em cima, ela está fechando aqui embaixo, que essa outra tag fechou aqui, que essa outra tag fechou aqui. Essa indentação, ela precisa ser feita com a tecla Tab no seu teclado. Então não é espaço, não é dando espaço que você consegue fazer esse tipo de indentação, é com a tecla Tab, tá? Para que nós possamos ter o código sempre organizado. Lembrando que para o navegador, tanto faz o seu código estar indentado todo certinho, quanto o código está sem indentação nenhuma ou até mesmo na mesma linha. Ele vai fazer a interpretação daquele código do mesmo jeito. Só que para o desenvolvedor fica muito mais fácil se você tiver o código todo ele indentado de uma forma mais elegante. Tag não é uma palavra reservada do HTML, então vamos começar aqui. Nossa principal tag do HTML é HTML. Depois nós vamos ver outras, tá? Então, basicamente um site HTML, ele começa com a tag HTML. Todas as outras tags estarão dentro dessa tag HTML. Dentro do HTML, então, nós vamos ter o head. Ó, algo interessante. Nesse editor aqui, Visual Studio Code, eu só escrevi a palavra head, ele já mostrou para mim a opção dessa palavra. Vou escrever de novo. Vou dar um tab aqui, ó. Começo a escrever head, ele já mostra para mim, tá? Então se eu der enter, ele já escreve a tag, já abre e fecha essa tag, caso essa tag tenha uma tag de fechamento. Basicamente, dentro de HTML, nós vamos construir o nosso site com cabeça e corpo. Então nós vamos ter a tag head e a tag body. Dentro da tag head, nós vamos ter toda a parte de configuração do site. Dentro da tag body, nós vamos ter de fato o site em si, tá? Então, tag head. Nós vamos ver ainda ao longo das aulas várias e várias configurações que nós vamos colocar dentro de head. Mas para iniciar, a configuração padrão que tem que ter dentro de head é title, tá? Title é referente ao nome que vai aparecer na barra de títulos do navegador. Então eu vou colocar aqui, ó, nome da barra de título do navegador. Sempre que você criar um código, você precisa salvar. Nós já tínhamos criado o arquivo já com o nome index.html e aqui em cima verifica que está uma bolinha aqui, ó,
Então toda vez que você faz qualquer alteração no seu código, esse código ainda não foi atualizado, fica com essa bolinha. Para você atualizar, você dá um Ctrl S ou Command S aqui no caso do Mac, vai lá em File, Save, tá? Mas é sempre melhor o atalho de teclado, para você sempre estar salvando cada vez que você faz uma alteração. Repara que a bolinha aqui em cima sumiu, ficou o X aqui de fechar essa aba. Então, quando fica dessa maneira, significa que você salvou a última alteração feita no seu código. Isso significa que você pode ir lá agora no seu projeto, que tem um arquivo HTML, e abrir ele no navegador. Abre ele aqui nesse navegador. Reparem que o que eu escrevi lá dentro de title apareceu aqui, ó, nome da barra de título. Porém, título, como tinha uma palavra acentuada, então tinha um caractere especial, ele não fez a codificação correta. Não fez a codificação correta por quê? Porque você precisa setar a configuração correta lá no seu código. Então, dentro do head, conforme eu falei, que é a tag de configuração do seu site, existe mais uma tag chamada meta, e existe um atributo chamado charset, né, que é settings de caractere, configuração do caractere. Esse atributo você define ele como UTF-8. UTF-8 vai ser a codificação que nós vamos utilizar para a nossa língua, né, para que nós possamos colocar palavras acentuadas, C cedilha, todos os tipos de caracteres especiais no nosso código. Feito isso, salvou. Se nós voltarmos aqui à página, deixa eu dar um zoom aqui, e você atualizar essa página, ó, automaticamente já apareceu aqui título com a grafia correta, porque você veio aqui e colocou mais essa tag aqui, tag meta, tá? Que define a configuração de caracteres que você vai utilizar no seu navegador. O HTML5, por enquanto, nós estamos usando apenas tags do HTML4. O HTML5, que é o HTML vigente, ele não altera as tags do HTML4. Claro que algumas tags caíram em desuso, mas todas essas que nós estamos usando aqui, elas ainda estão em uso. E nós vamos acrescentando aos poucos, durante as aulas, as tags novas do HTML5. Ok? Então vamos escrever aqui alguma coisa para poder aparecer no nosso site. Então, aqui é o texto do site. Beleza. Abrindo novamente, agora nós já temos o nome da barra de título, tá? E agora no corpo do nosso site já apareceu ali, texto do site, ok? As primeiras tags que nós vamos verificar aqui dentro de Body vão ser as tags de cabeçalho, que vão de H1 até H6. Essas tags, elas servem para dar uma hierarquia aos títulos do seu site. Então, se você tem um site de notícias em que você tem uma notícia principal, um título da notícia, você vai colocá-la como H1. Se você tem um subtítulo, H2, se você tem outra seção ali dentro, H3, e assim por diante, dando hierarquia para esses títulos. É importante sempre seguir uma lógica de hierarquia. Por exemplo, eu comecei a utilizar H2 para os títulos principais do meu site, então você vai utilizar H3 para os subtítulos. É sempre bom seguir uma lógica nessas hierarquias, não colocar um H3, por exemplo, como título principal e um H1 como subtítulo. Primeiro que, no HTML puro, você vai ter uma alteração visual ali, que um H1 ele é maior do que um H2. Mas isso pode ser mudado depois completamente, quando nós começarmos a inserir o CSS nas nossas páginas. Não se preocupa com essa parte. Só que os leitores de tela, para que você faça com que o seu site fique mais acessível, eles vão fazer leitura
dessa hierarquia de H1, H2, H3, tá? Para poder navegar nesse site da melhor maneira possível, mesmo quando a pessoa não enxergar o que está escrito. Os leitores de tela, eles conseguem fazer essa navegação de uma maneira muito mais fácil se o seu site estiver bem estruturado. Então vou colocar aqui, ó, título 1, título 01, tá? E aí nós vamos ter H2, título 2, H3, H4, H5, H6, e são esses os títulos. O que eu fiz? Eu cliquei, segurei o Alt e continuei clicando nos espaços embaixo. Isso faz com que o ponto de inserção, que é só um único ponto em uma linha, ele se estenda para todas as linhas que você começar a clicar. E se você tem um texto que se repete, você consegue colocar todo aquele texto ao mesmo tempo. Depois, para sair, é só você clicar fora e ele volta ao ponto de inserção normal. Tá? Fiz isso só para poder agilizar aqui esse texto repetitivo que era H1, H2, H3 e assim por diante. Salvar, venho aqui no preview do meu site e verifico. Deixa eu dar um zoom aqui. Então, no HTML puro, você consegue visualizar H1, 2, 3, 4, 5, 6 com essa diferença de tamanho. Lembrando que isso tudo pode ser alterado depois no CSS, pode e será alterado depois no CSS. O importante é você seguir essa hierarquia aqui de títulos, para que, como eu tinha dito anteriormente, para que o leitor de tela consiga fazer uma navegação mais tranquila dentro do seu site. Vamos lá. Outra coisa que nós podemos colocar aqui no nosso site, que toda vez que nós tivermos parágrafo, nós vamos usar a tag P. Então, P de parágrafo, tá? Vou usar um lorem aqui dentro desse parágrafo. O que é o lorem? É um texto automático, tá? Que o próprio Visual Studio Code cria. Na verdade, acho que todos os editores de código eles criam esse texto lorem. Esse texto é muito famoso, né? Na verdade, ele começou a ser utilizado desde o início da imprensa, do material impresso, né? Dos primeiros jornais. É um texto em latim que serve, na verdade, só exatamente para ocupar espaço para que você consiga fazer o layout ali do seu material impresso, ou no nosso caso aqui, do nosso site. Esse navegador. Tirar um pouquinho do zoom que eu tinha colocado. Coloquei zoom na própria página aqui, tá? E tá aqui o texto que ele gera automaticamente. Então, a própria tag P ela já é um pouco responsiva, tá? Quando você redimensiona o site, ela faz as quebras automaticamente para você. Falando em quebra, não adianta você vir aqui no site, ó, fazer as quebras aqui com um monte de enter em qualquer parte do texto, salvar, depois visualizar. Essas quebras não funcionam. Por que essas quebras não funcionam? Porque o navegador ele simplesmente ignora todo o espaço que nós damos aqui dentro do código. No caso, ele deu quebra aqui porque eu separei uma palavra, né? Ele jogou uma letra de um lado e outra letra para o outro. O site simplesmente ignora toda a quebra que você dá dentro do seu código, tá? Então, quando você quiser dar uma quebra de fato no seu texto, você utiliza a tag BR. Então, se eu quiser que pule para a próxima linha aqui depois dessa palavra, eu coloco BR. Na hora que eu atualizo, depois da palavra que eu coloquei BR, ele jogou para a próxima linha. Toda vez que eu colocar BR, ele vai dar uma quebra. Então, se eu vier aqui e colocar outro BR, outro BR, outro BR, um na frente do outro, para cada um deles, vai ser uma quebra. E aí sim eu vou ter alguma alteração naquele meu texto, não dando
as quebras diretamente aqui dentro do texto com Enter. Então vou criar só mais algumas tags P aqui com Loren, mais uma, Loren, salvei, pronto, está aqui, né? O site já começa a tomar forma. Por enquanto, essa forma bem simples, lembrando que estamos usando apenas o HTML aqui, tá? Toda a parte de estilização do site e distribuição dos elementos dentro da página, tudo isso é feito com CSS. Por enquanto nós estamos trabalhando única e exclusivamente apenas com o HTML. Vamos lá, dando continuidade, então utilizamos a tag P, utilizamos a tag BR, já utilizamos todos os títulos aqui de H1, H6, toda a linguagem, lembrando que HTML não é uma linguagem de programação, é uma linguagem de formatação, tá? Nós estamos estruturando uma página, e uma página é um conteúdo que contém texto, links, imagens, vídeos, então estamos estruturando, é uma linguagem estrutural, tá? É uma linguagem de marcação de texto. Toda linguagem ela tem comentário, que é o comentário. É uma parte que você pode escrever dentro do seu código, em qualquer lugar do seu código, e ela vai ser ignorada pelo compilador, e no nosso caso aqui pelo interpretador, que é o próprio navegador. Então se você colocar menor que, exclamação, traço, traço, tudo que você digitar vai ser um comentário no seu código. Então se quiser colocar, essa parte do código aqui está fazendo isso, está fazendo aquilo, isso você consegue visualizar dentro do seu editor, mas você não consegue visualizar essa informação no navegador, na hora que ele interpreta o site. Então, menor que, exclamação, traço, traço, e depois, para finalizar esse comentário, traço, traço, maior que. Ok? Outras formatações básicas que nós podemos colocar é, por exemplo, a tag B, que é a tag bold, né, para você colocar em negrito. Depois, mais para frente, na próxima aula que nós fizermos, nós começarmos a colocar algumas tags em HTML5, nós vamos ver que a tag B agora está sendo substituída por outras tags, mas ela ainda é utilizada, ainda é suportada pelos navegadores. A tag I para colocar palavras ou textos em itálico, então tudo que aquilo que tiver dentro da tag de abertura e da tag de fechamento, ela vai ficar, no caso da tag I, em itálico, no caso da tag B, em negrito, e assim por diante. Outra coisa que nós podemos colocar é o texto sobrescrito e o texto subscrito. E outra coisa ainda que podemos inserir é tags dentro de outras tags, né? Então, vocês já viram que aqui, deixa eu só fechar aqui para vocês verificarem, ó. Como eu tinha falado para vocês, nós temos a tag HTML, dentro da tag HTML nós só temos a tag head e a tag body, dentro da tag head nós temos aqui 3 linhas, uma linha de title, que está lá aparecendo o título do navegador, uma linha de meta, que está configurando os caracteres do nosso código, uma linha de comentário, que eu mostrei para vocês como que se faz o comentário, e aqui dentro de body, todo o nosso conteúdo, que por enquanto vimos ali os cabeçalhos do H1, H6, vimos P, BR, B, I e assim por diante. Se eu colocar aqui, por exemplo, um H2, vamos colocar um H2, e aqui nós vamos escrever uma fórmula H2O, outra CO4, e ainda 2 elevado a 64. Se eu salvo aqui e visualizo essa informação está aqui embaixo. O que eu tinha feito anteriormente, ó, de colocar em negrito, está aqui, ó, em negrito, de colocar em itálico, está aqui em itálico, e essa parte que eu acabei de fazer aqui, ó, H2O e CO4 e 2 elevado a 64. Só que para ele ficar correto, eu preciso colocar esse 2 subscrito, esse 4 subscrito e esse 64 sobrescrito. Como que eu faço isso?
eu utilizo a tag sub, vou colocar a tag minúsculo aqui, sub, barra sub, aqui no 4, antes do 4, eu coloco a tag sub, depois do 4, eu coloco barra sub, antes do 64, eu coloco a tag sup, que vai ser para sobrescrito, e fecho a tag sup depois do 64. Feito isso, olha o efeito que nós temos. Nós temos de fato o 2 subscrito, para ficar a formulazinha ali, H2O, CO4. O 4 subscrito, 2 elevado a 64. 64 sobrescrito. Então é dessa maneira que nós colocamos esses textos subscrito e sobrescrito no HTML. Para a gente encerrar esse primeiro contato aqui com a linguagem HTML, vamos falar das listas ordenadas e não ordenadas. As listas, elas são muito utilizadas, e nós vamos voltar a esse assunto de lista mais para frente, na hora que nós começarmos a criar um layout de site, começarmos a colocar menu nesse site. As listas não ordenadas com links são muito utilizadas para a criação de menus. Vamos verificar aqui. A lista não ordenada é a UL. Dentro da tag UL, o L abre e o L fecha. Nós vamos ter tópicos. Cada tópico de lista vai ser um LI. Tá? Então, LI, eu vou ter aqui o tópico. Como ela não é ordenada, não vou nem colocar a numeração nela ali. Então, só tópico, vou dar um Ctrl+C, Ctrl+V aqui, ó. V, Ctrl+V, Ctrl+V. Vamos visualizar. Beleza, ela aparece aqui, não ordenada, né? Ela só aparece com essa bolinha na frente, para mostrar que se trata de um tópico. E aí você pode ter subtópicos, por exemplo, nesse tópico 1 eu quero ter um subtópico. Então eu posso ter novamente o L, tá? E subtópicos de LI. Então eu coloquei um UL dentro desse LI. Na hora que eu visualizo, aparece ele como subtópico do tópico anterior. Tá vendo que ele muda até o tipo de marcador aqui. Vamos supor que eu quisesse um subtópico nesse tópico aqui. Mais um nível de subtópico. Beleza. Coloco mais um nível de UL. Coloco mais um LI ali. E eu tenho mais um nível de subtópico aqui. Tá? Então nós podemos ter vários níveis de indentação ali de tópicos e subtópicos. Sempre lembre de fazer a indentação aqui para que você não confunda, né, essa estrutura. Quando a estrutura fica grande, começa a confundir. Tá? Então, aqui, por exemplo, ó, nesse nível do L, eu tenho 1, 2, 3, 4 tópicos. No primeiro tópico, eu abro mais 2 tópicos. No subtópico 2 aqui, eu estou abrindo mais um subtópico. Tá? Então essa indentação é sempre importante para que a gente não confunda, tá? O que está sendo mostrado na tela. Então, além das listas não ordenadas, nós temos também as listas ordenadas, que são as OLs. Tá? Então, mesmo esquema. Deixa eu copiar até aqui de cima para ficar mais fácil. Ctrl+C, Ctrl+V. Então, eu tenho OL e os meus tópicos todos com LI. Cada tópico um LI diferente. Só que qual que é a diferença? Quando a lista é ordenada, ele vai colocar algum tipo de ordenação aqui. No caso aqui, colocou uma ordenação numérica. 1, 2, 3 e assim por diante. O OL, ele pode ter, o L também pode ter, mas o OL é mais utilizado. Você pode ter o type, que aí você tem diferentes tipos de ordenação. Ó. O VS Code até te orienta aqui quais são os tipos de ordenação. Então o padrão é numérico, mas pode ser por letras também, alfabeto, maiúsculo, minúsculo ou números romanos, também maiúsculos e minúsculos.
conforme você consegue visualizar aqui. Por exemplo, se colocar o A maiúsculo aqui e salvar, a ordenação passa a ser pelo alfabeto, A, B, C e assim por diante. E eu posso também colocar um start. Esse start me diz que eu quero começar em qual letra, né? No caso aqui de letra, ou em qual número, em qual casa eu quero começar. Por exemplo, se eu colocar aqui 8, ele vai pegar a 8ª letra do alfabeto e vai começar a ordenar para mim. Então foi lá, ó, H, I, J, pegou a 8ª letra e começou a ordenar. Se eu mudar aqui esse tipo aqui para números romanos, colocar aqui um I maiúsculo, ele vai começar a partir do 8 em romano, ó. 8, 9, 10. E da mesma maneira que a lista não ordenada, eu posso pegar um tópico aqui e colocar um outro OL dentro dele, ou até mesmo um UL dentro dele, não tem problema. Então coloquei outro tópico ali. Agora que eu ordeno, beleza, ele está aqui em números romanos e aqui dentro tá na nossa numeração padrão, tá? Se eu não colocar nada no type ali, essa vai ser a ordenação padrão que ele vai seguir. Ou se eu quisesse, por exemplo, nesse daqui de dentro, eu quero que o type seja um A minúsculo. Ele vai começar a ordenar esse com um A minúsculo. Ok, gente? Então vamos terminar por aqui para não ficar muito extenso. Nós teremos vários outros vídeos tratando ainda sobre o tema, mas basicamente nós vimos a estrutura básica do HTML, começamos a montar a nossa primeira página e vimos aí as primeiras tags básicas do HTML. Gente, muito obrigado pela atenção de vocês. Até a próxima. Tchau.